Muito bem, pessoal, tô chegando com mais um corte do Palmeiras aqui para vocês. O jogo aberto após a vitória do Palmeiras para cima do Internacional. Também separei um trechinho da ESPN Brasil, a mídia esportiva fazendo toda a análise dessa grande vitória do Palmeiras fora de casa, galera. Mas antes de conferir esse vídeo, eu peço para vocês verifica se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Crédito de vídeo do jogo aberto e da ESPN Brasil, link na descrição. Partiu. Bora conferir. E botaram fralda no saci. E botaram fralda no saci. Sério, eu nem lembrava mais o que era derrota. Podem me chamar de soberba, sem modéstia. De verdade, desde aquele amassozinho do Fortaleza na última rodada da Série A do ano passado, nem sabia o que era perder. Não tô acostumada, não gostei, não tô feliz. Tô trabalhando porque sou muito profissional, não é? Experimenta não ganhar o clássico, Roger Machado. Acabou o caô pra gente. Em contrapartida, temos que usar a justiça no futebol e não é dentro de campo, é fora dele. Porque ontem você era meu inimiguinho, Edu Dracena. Hoje você é meu amiguinho de novo, ok? E você está feliz, alegre. Abel Ferreira consolidou aquela atuação no clássico contra o Corinthians, mostrou um Palmeiras forte, melhor, mais competitivo. E meu Inter tava daquele jeito, né? Meio perdidinho. Ah, vamos ver a matéria. Chega. Para tentar interromper a sequência de 17 jogos sem perder do Inter, o Palmeiras começou atacando. Na finalização de Vitor Roque, Antony defendeu. Já Bruno Tabata se atrapalhou. O meia tentou um toque de letra e acabou armando o ataque do Verdão. No segundo tempo, o Palmeiras abriu o placar. Richard Rios venceu a disputa com Bernabei para dar assistência a Facundo Torres, que fez 1-0. O Inter tentou responder com Ener Valencia de cabeça, mas o Everton fechou as portas. No mesmo lance, o Colorado pediu pênalti de Rios em Fernando. Entretanto, nada foi marcado. Eu não contesto a qualidade dos nossos árbitros, eu contesto sempre os critérios. Todo ano muda o critério. Todo ano muda o critério. Né? E a gente fica aqui sem saber para onde vai. Imagina os árbitros. Paulinho recebeu nas costas da marcação. Diante de Antony, o goleiro do Colorado levou a melhor. No rebote, Alan fez o 2-0, mas o gol foi anulado por impedimento. Mudou muita gente, não é fácil você ter tantas mudanças e às vezes continuar com a mesma performance. Todos nós e o torcedor também acostumou a ver um Palmeiras competitivo, ver um Palmeiras que ganha muito mais vezes, que compete muito mais. Nem o Guardiola ganha, nem o Ancelotti ganha, que são os dois melhores do mundo. Portanto, se eles não ganham, eu também não vou ganhar. O problema de ganhar muitas vezes, e tu estás-me a dizer uma coisa que eu nem sabia, portanto, não é fácil ganhar aqui. Não é? A história diz que não é fácil ganhar aqui. Mas parece que o Palmeiras e que o Abel têm que ganhar todos os jogos, ganhar todos os títulos, ganhar todas as competições. E isso não é uma coisa que me preocupa. A mim preocupa-me é saber que eu trabalho com qualidade. A derrota vem em péssima hora para o Internacional, já que logo no final de semana o Colorado tem pela frente o clássico Grenal 447, o primeiro deste Campeonato Brasileiro. Os comandados de Roger Machado vão enfrentar um Grêmio sem o técnico Gustavo Quinteiros, demitido ainda na noite da última quarta-feira após a derrota para o Mirassol. Eu não sabia não da demissão, pouco me importa, não quero nem saber também. Mexe muito, né? Porque a gente não sabe como o adversário pode vir, né? Com a saída do treinador. Imagino que as ideias que estavam sendo aplicadas, né, não devam permanecer, né? Então a gente, né, vai trabalhar em cima, né, do que vocês me derem de informações desse dia, por favor. Agora use as fontes de vocês para me ajudar. Não era para estar rindo não, Roger. 3 pontos a menos em casa, invencibilidade foi para o espaço. Edu Dracena, já vou começar com você. O Palmeiras tinha mostrado força,
uma escalação bem interessante. Ele mexeu de novo, o Abel Ferreira é incansável e é o cara que não se contenta com resultados. E, de novo, foi muito forte jogando fora de casa, no Beira-Rio. E teve uma postura, o Palmeiras, extremamente organizada do início ao fim. E, Renata, como você falou, ele surpreende, né? Cada escalação, né? E quando ele coloca o Giray ali, para mim foi um dos melhores em campo. Parece que o Giray, ele agora estreou no Palmeiras, porque até então não estava jogando bem. Então ontem fez uma bela partida, um dos melhores em campo, né? E aí você pega o Palmeiras desde o início do jogo marcando em cima do Inter, não deixando o Inter respirar. As finalizações, é claro, foram de fora da área, mas mesmo assim estava chegando. E o Palmeiras mostrou que os jogadores entendem o que o Abel pede. O time é bem treinado. Você vê, independente de quem joga ou não, o que os jogadores que entram, eles entram já sabendo o que tem que fazer. É claro que às vezes vai estar numa noite que não vai estar tão bem, tal, mas eles sabem o que tem que fazer, bem posicionado. Então, gostei bastante. Facundo Torres, parabéns pelo gol. Estava merecendo, né? Estava trabalhando para o time. Taticamente, ele é perfeito. E sobrou uma bola ali do Richard Rios, roubou a bola, cruzou para trás e o Facundo fez um belo gol, uma vitória importantíssima. E o Palmeiras vem crescendo a cada jogo, né? Então, isso que é o mais importante, Renata. Agora vamos para as polêmicas. A arbitragem é Felipe Fernandes de Lima, Mineiro. Vamos começar com o próprio gol do Facundo, no qual o Inter reclama uma falta aí na hora do cruzamento. Richard Rios no Bernabéu. Ronaldo, alguma coisa a reclamar para você? Eu vi ali que foi uma solada, né? Mas eles disputam a bola. O lance, para mim, ali foi faltoso. Uma carga excessiva ali. Ânimo, meu irmão. Eu só tô assim, meu porque amigo, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Não, eu tô aqui mandando um monte de mensagem, tô recebendo um monte de mensagem. Tá Eu sei. O negócio tá doido. Seu treinador aqui. Continua, daqui a pouquinho a gente fala. Então, bebê, depois eu te conto. Agora, eu achei que foi uma carga excessiva aí, porque o menino, ele tá bem de lado e o Rios entra com o pé solando ele. Eu achei falta. Eu achei. Olha lá. Ali, ó. Cicinho, a sua opinião. Renata, não achei falta. Não achei falta mesmo. Na verdade, o jogador do Palmeiras, o Rios, ele foi mais esperto, né? O Bernabéu não imaginava que ele iria esticar a perna ali e pegar a bola. A hora que ele foi tentar pegar, acabou tocando, né, no pé dele. Mas eu não achei falta, não. Edu, falta ou não? Não. Como o Cicinho falou, né? O Bernabéu, na hora que ele foi chutar, ele chutou a sola do pé do Rios. Então o Rios já estava primeiro. Se você pegar o lance aí que a gente está vendo, ele toca na bola, depois o Bernabéu chuta. Então, o erro do Bernabéu foi ter procurado o corpo do Rios. E deixou o Rios deu uma freada e ele foi passou. Pro meio, né, Cicinho? Aí deixou ele... no meio, tinha que deixar o Rios pro lado Olha lá, ele fora. tentou, aí... Tá vendo? Mas aleluia, estou com vocês. Não daria falta. Então, adoraria dizer que então vamos mudar a minha. Ué, o que acontece, irmão? Vou com vocês, vou ficar sozinho, vou com vocês. Não tá legal ficar sozinho, né? Agora... De novo, hein? De novo. Pênalti reclamado pelo Inter. Olha o lance. Fernando atingido por Richard Rios. Ou não? Ronaldo. Olha o que você vai falar, hein? Quer que eu comece? Eu acho que eu vou seguir o relator, vamos ver. Quer que eu comece? Cara. Pênalti claro, claríssimo. Pênalti! Não tem meio pênalti, menos pênalti, análise de pênalti. Outro pênalti. Pega o lance do jogo contra o Fortaleza e esse. Compara. Compara os dois lances. Compara. Só isso que eu digo. Só isso. Pega o lance do Davi Luiz com o Rohel e pega esse lance do Richard Rios com o Fernando. Minha opinião, apenas pênalti. Olha, Ronaldão, não marcou lá contra o Fortaleza, também não ia marcar agora então, aqui pro Palmeiras, entendeu? No mínimo, jogada perigosa. Não foi pênalti. O maior erro, sabe qual que foi aí? O Fernando põe a mão no rosto, cai, rola, faz mas o cara não cai. Mas deixa eu te falar, não interessa, não precisa cair pra ser pênalti. Não, mas não é tem essa regra. E outra, não vira a cara não, Fernando. Vai com a cara gente, no pé dele. Olha, isso é Muay Thai. Isso aí é luta livre. Eu no lance desse... Como é que pode? Sério, o lance do gol, eu não vejo falta, mas ser pênalti. 3 pontos de Campeonato Brasileiro, põe a cara no pé do cara. Eu tô com o Cicinho, tem hora que o jogador tem que vocês querem... Aí é que tá. Aí o cara, quando faz aquela simulação, aquela cena, engana a Mas arbitragem. aí pegou nas costas dele. Sim, então... mas ele não precisava...
Gente, mas você induz ele o já árbitro saiu reclamando. Você induz o árbitro, pelo menos, a parar, porque é uma jogada perigosa. Não, e tem VAR para isso. Tem então, VAR. mas só que foi uma jogada perigosa. Talvez se ele cai, na hora o juiz para, porque toca na cabeça, o juiz vai parar, ele vai ser pressionado e vão analisar mais tranquilamente. Agora, o VAR vai olhar falando assim, não, foi um contato, mas foi um contato de leve, porque ele nem sentiu dor. Talvez pense assim, Eu porque quero o ver VAR, se o os Chico caras não entendem Garcia muito de hoje futebol. vai estar de folga, como ele estava no jogo Juventude e Grêmio, no Gauchão. Agora, tem gol anulado no finalzinho e era gol pro Palmeiras, seria um 2-0. Abel reclamou bastante, mas na coletiva não falou nada, né, Abel? Bom, pra vocês, esse gol deveria ou não ter sido anulado? Foi traçada a linha de impedimento, já dado impedimento em campo, inclusive, também. E parecia que estava bem justinho, né, Renata? Desculpa. Sim. Tava justo assim e foi Você muito tem preferência, rápido. Edu? Hoje sim. Desculpa. Então, foi muito rápido assim eles analisarem o lance, entendeu? E porque foi muito justo. Agora, se eles têm a tecnologia ali e viram que foi pênalti, eu tô na dúvida até agora. Rona. Justo é o agasalho do Zubeldia. Aí, pra mim, não estava impedido. Estava impedido. Tava. Cicinho. Gente, essa linha ela é meio diagonal. Eu não tô entendendo essa linha. Eu não achei impedida nada. Porque se você olhar pela demarcação do campo, aquela grama mais escura, você pode ver que lá em cima o atleta parece que está um pouco mais para cá do que o... O Abel reclamou do gramado? Tira essa linha do VAR. Não, o gramado do Beira-Rio sempre foi muito bom. Isso Tira a linha do VAR aí para nós ver a cor do gramado. Nós vamos ver que o jogador do Inter está um pouco mais perto da grama mais clara do que o do Palmeiras. Até me parece. Olha lá. Deixa eu ver. Olha lá, a distância do jogador. Esquerdo lá, o lateral esquerdo. É mesmo, hein? Tá vendo? Se você analisar, aí eles põem essas linhas de campo que você joga pelada final de semana que o cara fica a noite inteira com o Ronaldo, aí o cara vai traçar lá passando o carrinho de máquina e começa no escanteio e termina na grande área. Minha esposa, velho. Aí é difícil, pô. Vamos discutir mais o debate, com certeza. E o Palmeiras acho que vai encontrando soluções. Nisso que a gente fala de evoluir com o passar do tempo, não é porque você é campeão e que é só manter, e acho que o Abel é a grande prova disso. É um técnico que vai mudando, vai buscando soluções. E ele fala sobre isso na coletiva ali. Exatamente. Né? E acho que isso é muito mérito. A comissão técnica está trabalhando sempre nos processos, não é assim, vai perder um jogo, vai ganhar outro. Mas é exatamente o contrário do que disse o Memphis. Exatamente, é o contrário. Ele está trabalhando ali para ter processos para o time ter consistência. Sim. Vai ganhar e vai perder, mas no final das contas vai ganhar mais do que perder. Uhum. Porque você tem consistência num trabalho coletivo. É isso. Vai ter jogo que ele vai errar, que os jogadores vão errar. Vai ter campeonato que não vai ser campeão. Dá para ganhar tudo, você vai ter um time que vai estar sempre disputando. Sim. E vai ter consistência para estar disputando. E o Palmeiras, assim, a gente também precisa ressaltar a resiliência desse time, né? Porque muitos clubes, quando perdem um campeonato justamente para um rival, podem acusar o golpe. Acontece. No futebol acontece. No Sul acontece muito, num Grenal, etc. Você perde e isso define até o rumo de uma temporada. Você piscou, o Palmeiras tem 5 vitórias seguidas, 3 vitórias seguidas no melhor momento da no temporada. Brasileirão, Né? é o melhor momento da temporada e o Corinthians que foi campeão, nosso primeiro assunto aqui no 360, patinando, né? Mas eu atribuo isso também muito, falando do jogo de ontem, Abel. Esse elenco do Palmeiras é um elenco para brigar por título. Todos os títulos que disputar, tirando o Mundial, né? Obviamente que vai ser mais complicado, mas você olha, por exemplo, vamos comparar as substituições do jogo. As peças que o Roger Machado tinha no banco, tirando o Borré, que é um excelente jogador, e os outros jogadores que entraram, tipo Gabriel Carvalho, Rodolfo. O Abel olha pro banco, Paulinho, vem cá. Ontem o Emiliano Martínez do banco. O Palmeiras tem um timaço. Maurício, voltando. Maurício, Então, vamos entrar. Eu quero um elenco superior ao do Inter. Cadê os cornetas que falavam que a Leila não contrata ninguém, que o Anderson Barros é isso, é aquilo? Fala aquele bordão dela. Como é que é? Estão mais calmos? Estão mais calmos. É verdade, estão mais calmos. É brincadeira, né? A gente fez essa semana aqui, né, uma avaliação dos elencos do Flamengo e do Palmeiras, né? Colocou na tela ali os elencos completos. E a gente até entende, eu pelo menos entendi dessa forma, que o Palmeiras tem reposições mais próximas no seu elenco do que o Flamengo. Então, assim, o reserva do Palmeiras, ele pode ser titular. Enquanto no Flamengo, ele entra, ele em mantém algumas a posições isso acontece, não em todas. Uhum. Sim, é verdade. E um aspecto só, é cedo, lógico, para falar, vai acontecer muita coisa no campeonato, mas ninguém duvida que Palmeiras e Flamengo são os favoritos e os times
com maior poderio ali de elenco. Daí quando a gente pensa nos times que poderiam se colocar nessa briga, a gente está falando só de 4 rodadas. Mas eles já colocaram 5 pontos para cima de Botafogo, atual campeão, e Internacional, que é apontado como um dos principais. 8 para cima do Atlético Mineiro, que é um também dos que foram colocados. Os times que estão próximos não eram os times cotados para ser posto... E ainda não são, eu imagino, Fluminense, né? Ceará, Bragantino, postados para ser postulantes ao título. Então, mais do que demonstrarem essa força nessa arrancada, então não é se emocionar por 4 jogos, não. Que a gente está falando do que vinha apresentando nos últimos anos, pela força do elenco que montaram, mas assim, em relação já aos concorrentes diretos, já é uma pontuação que eu acho que é para pouco tempo, mas já é considerável. É claro, é óbvio que não é para você se empolgar nem falar, olha, vai estar com a mão no título por causa de 4 rodadas. Não é. Não, claro. Mas, por exemplo, é diferente se um Bragantino, um Ceará, ou mesmo você falando, respeitando a história, a camisa de um Santos, um Vasco, por exemplo, arranca com uma grande pontuação em 4 rodadas, é diferente de Palmeiras e Flamengo? Pelo poderio dos elencos, de investimento, pelo que Palmeiras e Flamengo estão acostumados a ganhar, a disputar títulos nos últimos anos, muito mais que o Santos, muito mais que o Vasco, que são gigantes, muito mais que vários. É importante então, pra eles. quando Flamengo e Palmeiras arrancam assim nas primeiras rodadas, os outros têm que abrir o olho mesmo. Porque se deixar desgarrar, é difícil pegar depois. Concordam? Sim, a questão toda que nessa temporada, especificamente, como tem o Mundial de Clubes, os clubes do Mundial de Clubes devem sofrer muito na volta dessa competição. Desgaste, né? Porque os outros terão descansado e eles voltarão mais cansados. Então é importante... Isso, teoricamente, concordo plenamente. Teoria. Na prática, nem sempre. Na prática, às vezes, tem alguns que ficam treinando um mês... piora, né? Piora, porque não tem qualidade. Já vimos isso também. Mas tem descanso, né? Mas tem descanso, que isso é importante. Isso significa também um calendário mais desgastante para eles. Então, para eles arrancarem bem no Campeonato Brasileiro, fazendo a chamada gordura, é importante porque a tendência é que no segundo semestre, até porque terão também fase final de Copa do Brasil, Libertadores, eles tenham mais dificuldade de manter um nível de desempenho tão alto no Campeonato Brasileiro. O Inter foi derrotado, mas não é assim, ligo do alerta, sinal vermelho. É até o que eu tenho. Teve oportunidades até para empatar, né? E até vou deixar uma cornetinha aqui no árbitro Felipe Fernandes, que tá forte igual o Daronco, esse Felipe Fernandes aí. Também tá com o bíceps até o que você vai falar, o lance do Richard Rios no Fernando? Eu marcava pênalti ali. Eu concordo com você. Então, ali eu tenho uma dúvida. Ainda mais uma vitória de 1-0, né? Concordo com você. Ele tem muito VAR, dúvida né? E os amigos podem me ajudar. Ali é pênalti ou ainda tem aquele negócio do 2 toques dentro da área? Porque foi um jogo perigoso, um pé alto, não foi? Uhum. Pode ser interpretado assim? Pode ser. Ainda existe os 2 toques ali dentro da área. Mas acho que o contato na cabeça. Eu marcaria... Você marcaria o pênalti mesmo? Eu marcaria pênalti. E assim... A infração houve. Não sei se pênalti ou 2 toques. não chamar, né? É que, lógico, é um exercício de imaginação. Mas eu tô com o Joãozinho, acho que é legal ter destacado isso. Se o Fernando rola ali no chão, coloca a mão na cabeça, acho que teria sido marcado e não haveria discussão. Só que ele dá... Não tô criticando o Fernando, tá? Pelo contrário, até ele tem a postura de seguir jogando. Porque ele tenta continuar marcando ali, né? Então, porque o lance continua, o Fernando fica preocupado com a continuidade do lance. Exatamente. Né? Por isso que ele não faz uma novelinha ali. Mas eu acho que esse pé tá no lugar onde não deveria, né? Não, que é pênalti. É pênalti. Ó, tá vendo? Ele continua preocupado ali. Se é aquele chamado jogo perigoso. Sim. 2 toques. Seja que houve jogo uma infração, perigoso ou houve. pênalti, o VAR poderia ter interferido ali, né? Então, poderia ter chamado. Só uma o árbitro olhar. O árbitro foi bem na partida, mas esse lance aí eu discordo um pouco. Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras conseguiu uma vitória importante fora de casa, né? O Verdão jogou bem, parece que tá evoluindo cada jogo aí, ficando melhor, né? Por incrível que pareça, o time tá jogando muito bem sem o Estevão, né? E o Felipe Anderson ali, agora também tá jogando bem. É um jogador que já dá para começar a contar, né? Não sei se quando o Abel voltar a colocar, quando o Veiga voltar a colocar ele em outras posições, não sei se ele vai conseguir ter o mesmo rendimento, mas o time tá muito bem encaixado aí, rumo ao Mundial novo da FIFA aí, né? Então vai chegar muito forte, ainda tem alguns jogos ainda, né? É o mês de maio ainda, então tem muitos jogos pela frente aí, mas o Verdão tá ficando cada vez melhor e preparado aí para essas competições, né, galera? Então ontem foi um jogo muito bom do Palmeiras aí, né? Pressionou bastante o Internacional, dominou o jogo,
Alguns momentos ali o Internacional tomou conta do jogo, mas o Palmeiras foi mais dominante aí e conseguiu a vitória de forma merecida, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vamos ficando por aqui, tamo junto, valeu.